Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a precedência de execução entre os operadores aritméticos, né, pelo compilador, e falar também sobre algumas bibliotecas que a gente pode utilizar para a gente facilitar algumas coisas que a gente quer fazer, alguns programas com as funções que já vêm prontas. A gente pode usar bibliotecas que vêm com funções matemáticas, com funções de manipulação de string. Então, precedência entre operadores. Então, assim como na matemática, os operadores em C, eles também têm precedência de execução. Então, a gente tem uns que são executados primeiro que os outros. Isso é bem importante, pois é através dos corretos operadores que podemos definir o que vai ser executado primeiro. Se a gente não define isso, o compilador mesmo é que vai decidir isso para a gente. E aí pode ser que o nosso algoritmo saia errado, né? Então, alguns programadores iniciantes, eles acabam errando algumas coisinhas ali porque eles não definem essa ordem dos operadores. Então, ó, a gente tem aqui, a primeira coisa que quando a gente tem uma expressão, né, o que é resolvido primeiro pelo compilador é o que está dentro dos parênteses, como na matemática. Depois a potenciação, depois a gente tem a divisão, a multiplicação, o resto da divisão, né, que é a divisão inteira, e por quarto a gente tem a adição e a subtração. Tá? Eu vou fazer um exemplozinho aqui de duas notas, para a gente tirar a média entre elas e a gente enxergar o quão é importante a gente delimitar o que tem que ser feito primeiro, porque senão o compilador que vai fazer isso pode provocar um erro. Então, vou colocar duas notas, nota 1, nota 2, e vou dizer que também tem uma média que vai receber a média dessas duas notas. Tá? Eu não vou fazer com pelo scanf, para ser mais rápido aqui, e aí eu vou deixar que vocês façam, quando for o caso. Nota 2 igual a 8. Vou colocar em linhas separadas aqui. Né? E agora eu vou escrever mesmo o algoritmo de média. Então, na média, o que a gente faz? A gente, independente da quantidade de itens que a gente tem para a gente fazer a média, a gente tem que somar esses itens e depois dividir por 2. Então, a média ela vai ser assim. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Se fossem 3, né, a gente teria que somar mais o 3 aqui e dividir por 3. E agora eu vou mostrar, usando o printf, a média é de, f aqui, formatar com 1, e vou colocar aqui média. Vamos ver se esse programa está correto? Vamos executar aqui para a gente ver. Olha só. Ele está dizendo que a média entre 8 e 7 é 11. Mas isso aqui está errado, né? Por quê? A média entre 7 e 8, na verdade, é 7,5. Né? A gente soma os 2, que daria 15, divide por 2, que dá 7,5. O que está acontecendo? É que a gente tem uma ordem para os operadores acontecer aqui. Tá vendo? Ó? E aqui, ó, na ordem, a gente vê que a divisão ela é executada primeiro que a soma aqui, a adição. Então, o que ele está acontecendo? Ele está pegando a nota 2, dividindo por 2, que é 4, né? 8 dividido para 2 é 4. Pegando 4 e somando com 7, que dá 11. Então, como é que a gente tem que fazer para ficar correto? A gente tem que fazer uma forma de que a soma seja de fato executada primeiro e depois a divisão. Então, ó, se eu coloco os meus itens aqui
entre parênteses, significa que ele vai ser executado primeiro. Olha só. E aí, somente depois ele é dividido. Vou executar aqui para a gente ver. Agora sim, ficou correto. Tá bom? Então, é muito importante a gente ver isso, porque se a gente não definir certinho, né, o que tem que ser executado primeiro, vai dar erro. Porque senão é o compilador que vai determinar o que vai ser executado primeiro, e ele vai determinar isso usando o que a gente já conhece na matemática como a precedência dos operadores. Tá bom? Então, primeiro tudo que está entre parênteses, depois a potenciação, depois a multiplicação, a divisão, o mod, a divisão inteira, e a soma e a subtração. Tá? Olha só, aqui a gente tem esse exemplozinho que a gente tem 3 números, A, B e C, e que tem diferentes operadores, e por conta disso, a gente tem diferentes resultados com os mesmos números, tá? Então, em alguns casos aqui, a gente delimitou que tem que ser executado primeiro com os parênteses, e outros não, deixou com que o próprio compilador resolvesse isso, tá bom? Então, vocês podem executar isso aqui no programa de vocês, que vocês vão perceber que tem uma ordem diferente para cada valor. Tá bom? Bibliotecas de funções. As bibliotecas de funções são programas já feitos que a gente pode utilizar para nos auxiliar a realizar algumas tarefas nos nossos algoritmos. Então, eles são uma coleção de subprogramas com funções, né, ou procedimentos já prontos para resolver alguns problemas. Todos os programas em linguagem C usam funções das bibliotecas padrão da linguagem. Tá? Então, as funções de cada biblioteca é descrita em um arquivo de interface chamado header file, por isso que ele vem com esse ponto Hzinho aqui de header file, tá? Que tem o mesmo nome da biblioteca, né, que é o sufixo .h. Então, ó, nesse caso aqui, a gente tem a biblioteca stdio, que é para utilizar as funções de entrada e saída, que é o printf e o scanf, então a gente coloca ela. E também nesse outro caso aqui, a gente está usando um header file, ou seja, essa biblioteca math.h, também aqui nesse mesmo formato. Tá? Então essas bibliotecas também são conhecidas como API. Né? A gente vê por aí, usualmente, falando sobre, tem uma API para ler um arquivo, tem uma API para ler código-fonte. Então, são códigos que já estão prontos na internet e que você pode incluir no seu programa para resolver um determinado problema, sem precisar reimplementar esse procedimento. Então, aqui em C, a gente tem algumas bibliotecas padrões, essas aqui, né? Então, tem alguns problemas que pede para fazer seno, cosseno, dividir string. Então, dá para fazer tudo isso só chamando a biblioteca. Então, ó, tem essa biblioteca math aqui que são só para funções matemáticas, como raiz quadrada, seno, cosseno. A string também para dividir. A string nós até utilizamos, foi quando nós copiamos o conteúdo de uma string para outra. Né? Essa daqui é só para manipular datas, né? Então, fica aí a dica para vocês pesquisarem cada uma dessas aqui. Não dá tempo para a gente falar sobre todas elas, mas são várias bibliotecas que a gente pode utilizar para facilitar a nossa vida. Como é que a gente utiliza uma biblioteca? No início do nosso programa, a gente coloca o include, bem aqui, ó. A gente vai incluir essa biblioteca no programa. A gente coloca o sinalzinho aqui de menor, coloca o nome da biblioteca, ponto, o H, que é a extensão do arquivo, header, e fecha. Né? Então, bora ver um pouquinho mais sobre essa biblioteca aqui, math. O que essa biblioteca faz? Ela fornece algumas funções matemáticas para a gente, como funções trigonométricas, hiperbólicas, logaritmos, potência e arredondamento. Então, por exemplo, se eu quiser arredondar um número, né, eu posso usar essa função floor, aqui que ele arredonda para baixo. Ou se eu quiser arredondar para cima, eu uso a scale, que ele arredonda para cima. Se eu quiser calcular a raiz quadrada, olha só, eu só coloco a função sqrt. Então, ó, nesse exemplo aqui,
eu vou usar a biblioteca math, tá? E tem esses três, esse número C aqui. Coloquei 3, mas eu só vou utilizar o C e o B. E aí eu quero saber a raiz do meu C. É simplesmente eu colocar a função sqrt e o argumento que eu vou colocar aqui dentro é o número que eu quero a raiz. Coloquei C. Olha só, aqui embaixo vai aparecer, ó, a raiz de C, né, aqui, é F, que é para a gente formatar o conteúdo da variável raiz C. Olha aqui. Então, qual vai ser a raiz de 36? Vai ter que ser 6, vai aparecer aqui. Uma outra função aqui do math, que eu coloquei como exemplo aqui, foi de potência. Então, para fazer a potência de um número elevado a outra, a gente usa a função poll, e o primeiro argumento, a gente coloca o número, que é o A aqui, elevado a um outro número, pode ser tanto uma variável como um número mesmo, literal, tá? Então, aqui vai ficar A elevado a B, que vai ser 15 elevado a décima. E vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Olha só, vamos executar para nós vermos o resultado. Dei um errinho aqui. Potência. Potência não está declarado. Olha só. Então, a raiz de 36 é 6. Né? Nem formatei aqui. Posso colocar umzinho para ficar bonito. E A elevado a B, 15 elevado a 10, é esse número gigantesco aqui. Tá bom? Então, ó, a gente tem várias funções aqui. Tem alguns problemas que pedem para calcular o seno, o cosseno. Então, tem que recorrer a essa biblioteca math. Então, inclui ela aqui, né? E utiliza aqui a função que você quer acessar dessa biblioteca F. Né? O std.io a gente já utilizava, sempre colocava por padrão nos nossos programas dele. Porque através dessa biblioteca que tem a função printf e a scanf. Quer ver? Ó, vou copiar aqui no Google para a gente acessar a documentação dela. Funções. Vamos ver quais são os tipos de funções que ela tem. Vou usar esse exemplo aqui, mesmo do Wikipedia. Então, basicamente, ela tem 4 funções. Né? Aí dentro da função tem os argumentos também, que eles não colocaram aqui. Mas ó, a gente já usou duas, que é o printf, que é para poder mostrar uma informação na tela. O scanf, que é para pegar uma informação do usuário. E o fprintf é usado para imprimir dados em arquivo, por exemplo, um txt da vida, né? E o fscanf é para tu ler um dado de um arquivo. Então, tu pode tanto ler um dado do teclado como do arquivo. Basta usar essas funções aqui para tu pegar cada um deles. E deixa eu ver aqui, ó, tem certinho outras funções, mas também tem como a gente ver os nossos argumentos que a gente pode ter aqui dentro. Então, o que é um argumento, né, que eu falo? É o que vai entre parênteses aqui dentro. Ó, na printf, a gente tem aqui, nesse caso, 3 argumentos. Tá vendo? Ó? Tem um argumento que é uma string, um outro argumento que é uma variável e outro argumento que é outra variável. Tá? Então, fica entre parênteses aqui dentro, a gente define a quantidade de argumentos. Opa. Tá. Então, esses são algumas funções que a gente pode utilizar e a descrição do comando. Então, pode ter alguns exercícios que peça para calcular o algoritmo, o tangente, o cosseno. Então, tem que recorrer a essa biblioteca aqui, math. Uma outra biblioteca... tá, esse aqui é um exemplo. Né? Depois eu vou pedir para vocês implementarem lá, para implementar todos os tipos de funções ali da classe math. Olha só, ele mostrando aqui para a gente como é que arredonda um valor para baixo. Ó, o x 9,75, então vai arredondar para baixo, vai ficar 9,7. Aqui, quando é para cima, ele usa nem é o ponto, não. Em Java que a gente usa o ponto, aqui é só seio mesmo. Seio, que é o x, e vai ficar 9,8, porque vai arredondar para cima. Aí a raiz quadrada, esse daqui é a potenciação, e por aí vai. Tá? O bom é que quando a gente aprende várias linguagens, você vai ver que elas têm muita coisa parecida. Né? Então, essa questão da classe math, em Java também tem.
E é bem parecido, você tem que incluir o pacote lá, só que lá é a biblioteca, não é função. É classe, não é header. Então, a outra biblioteca que a gente pode utilizar é a string. Né? Olha só alguns das funções que a gente tem dentro do método string, dentro do header ou da biblioteca string. A gente utilizou já essa biblioteca nos nossos programas, né? A gente colocou aqui em cima. Ó. Vou colocar aqui string.h. Agora eu posso usar as funções dela. Então, a gente usou essa daqui, né? Quando a gente copiava um valor de uma string para outra. E a gente usou... Eu acho que esse concat aqui também. No copy, tá. Mas também tem como você saber, ó, o tamanho de uma string. Às vezes é interessante saber, tá? Por exemplo, se você tem um nome e você quer mostrar cada letrinha desse nome, é interessante você saber o tamanho da string primeiro e depois ir mostrando de 0, 1, 2, 3 até o n, que é o final, né? Que é o tamanho menos 1. Copy nós já vimos. Esse aqui faz a comparação entre strings, concatena. Esse aqui divide strings. Uma string, na verdade, é uma palavra, né, pessoal? Em C, a gente tem um caractere, né? E que a gente chama de char. E aí, quando a gente tem mais de um char encadeado, a gente chama de string, né? Por exemplo, aqui M é um caractere, é um char. Mas mostra é um conjunto de char, que a gente chama de string. Tá? Olha só, nesse caso aqui, a gente tem uma string chamada curso e que a gente, para saber o tamanho dela, a gente só coloca strlen, str, que é o nome da minha variável char, e ele vai retornar para mim aqui 5, porque tem 1, 2, 3, 4 char aqui dentro. Tá? O que ele vai mostrar para a gente é o conteúdo aqui, não o tamanho. Tá? Poderia ser 6, mas o valor aqui embaixo ainda assim seria 5. Deixa eu só ver aqui esse exemplo. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem essa string 1 aqui, que ela pode ter até 4 valores, A, B, C. E aí eu quero saber o tamanho dela. Eu coloco, né, já chamei aqui a função string.h, vou chamar aqui a função strlen e passar aqui como parâmetro a variável que eu quero saber o tamanho. Então aqui eu já fico sabendo o tamanho dela. Olha só. Então o tamanho de ABC é 3. Né? Já o strcmp, ele compara o valor de duas strings. Olha só, ele está comparando o valor desse com esse daqui. E aí tem uma coisa interessante. Então, assim, olha, ele está comparando os dois valores. Então, se o valor do retorno for 0, significa que elas são iguais. Né? Bom, se não for 0, significa que elas não são iguais. Mas aí, ainda assim, tu pode saber. Se for menor que 0, significa que a string 1 é menor que a string 2. Se ela for maior do que 0, significa que a string 1 é maior do que a string 2. Por que eu falei aqui que se for diferente de 0, significa que elas não são iguais? É bem óbvio. Mas, assim, às vezes só te interessa saber se elas são diferentes. Por exemplo, se forem iguais, vai dar 0. Se não for, é diferente. Então, significa que não precisa fazer mais nenhum teste, se é menor ou maior. Tá? Isso é interessante quando você quer comparar dois valores, por exemplo, de senha. Você quer buscar uma senha no banco de dados e tem uma senha que o usuário digitou. Então, se o resultado for diferente de 0, você já sabe que as senhas não são iguais. Olha só aqui, vamos executar para a gente ver nesse exemplo. Olha só, a gente tem aqui ABC, ABD. Significa que elas são diferentes. Então, eu vou comparar aqui as duas. E o retorno, nesse caso aqui, como elas são diferentes, vai ser diferente de 0. Tá? Vai dar menos 1,
porque nesse caso, str1 é menor do que str2. É menor no sentido por conta da sequência aqui, tá bom? Porque aparece o D aqui no final. Então, ó, se elas forem iguais, tem que dar 0. Tá. É mais interessante saber se elas são iguais ou diferentes. Não precisa saber se é maior que 0 ou diferente de 0. Talvez vai fazer mais sentido quando a gente fazer testes de condições, que a gente vai fazer programas em que aconteça esse tipo de comparação. Tá bom? Então, essa é a aula. E aqui tem algumas referências que eu utilizei para fazer a nossa aula.